A paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor Vamos Jesus. para mais um dia do nosso Vamos para mais devocional. um dia do nosso devocional. Se encontra no livro de Colossenses, Se encontra no capítulo livro 4, de Colossenses, versículo capítulo 4, 17, que diz: versículos 5 e 6, que diz: Sejam procure sábios cumprir o quanto à sua ministério maneira de que você viver recebeu do Senhor. para com os de fora, Estamos diante aproveitando ao de máximo mais cada dos oportunidade. últimos versículos O seu falar seja do último sempre agradável capítulo e e temperado com versículos sal, onde para que Paulo saibam como ele vai dar responder aqui a cada um. as suas saudações Nós vamos, finais. nesse capítulo 4, Nesse Paulo ele vai versículo 7, dar continuidade, versículo 18, dando instruções. e nós vamos ver aqui Instruções Tíquico aos e Onésimo colossenses sendo enviado aos Colossenses. a todos nós. E aí Paulo fazendo as suas Paulo ele saudações começa finais, dizendo, sua despedida. Versículo 1, senhores, nessa carta, deem aos seus No escravos versículo o 7, que é justo e direito, o Paulo ele escreve: sabendo que vocês também Tíquico, têm um Senhor nos céus. irmão Paulo amado, dizendo servo aqui fiel e para colaborador de os senhores serviço ao Senhor, de escravo daquela época, informará vocês mas de também ele todas as diz coisas hoje a meu para os respeito. patrões, para aqueles que Enviei-os têm a vocês por esta funcionários, mesma razão, subordinados. que saiba como Paulo estão está dizendo que e para deve que ser, ele os encoraje. deve Ele ser irá justo, com Onésimo, e direito, fiel amado irmão, deve pagar que é realmente um de correto, vocês. deve Eles irão estar contar realmente tudo o que está reconhecendo, acontecendo cumprindo aqui. Então, a cada Paulo está dia enviando as leis trabalhistas. Então, Tíquico tudo isso e Onésimo Paulo está dizendo, e está para dizendo voltar, para estar aqueles que com são a igreja de Colosso empresários, e são líderes, falar a respeito de são tudo, senhores. Ele diz como Paulo que estava, eles, apesar de não de ter, falar a respeito talvez nessa terra alguém acima deles, das coisas do mas ele Senhor. E é tem um interessante Senhor notar nos céus, que esses dois que é homens justo e contempla estavam todas as a coisas. serviço, Paulo no 2, versículo 2, ele diz: da obra do Senhor, dediquem-se colaborando à oração, no serviço do vigiando Senhor. por meio dela, Isso é com ações de importante graças. nós falarmos, A porque orientação aqui Deus ele conta para que com cada um de nós, nós viemos nos para dedicar poder à oração. trabalhar para o Senhor, para Se divulgar dedicar à o seu oração evangelho, é para pregar estar boas novas de a salvação. cada dia, Paulo tirando, está dizendo reservando que eles um tempo, reservando só um estão sendo momento, enviados, seja de e joelho, que eles viessem seja saber, deitado, seja sentado, que seja no eles carro, estariam seja ali no para ônibus, encorajar. seja em qualquer lugar, em qualquer Ele momento, chama está com nossos Onésimo de pensamentos, fiel e amado vivendo irmão. em espírito de Então a gente oração, vê Paulo para que reconhecendo assim nós aqui possamos as estar em pessoas que contato com o Senhor estavam e com ele, resistindo se dedicando, a cada dia trabalhando. o dia mal. Paulo ele Então diz nós em vamos 1 observar Tessalonicenses capítulo 5, que esses homens de Deus versículos 17, eram ele homens que diz: orai estavam sem cessar, portando sede gratos por todas cartas, as coisas, pois essa e é a cartas vontade de essa Deus para em ser Cristo Jesus entregue. para Então, convosco. olha a Então, importância a vida do cristão de olha como está foi sempre em que essa constante carta chegou oração, até nós. A carta que foi perseverando na endereçada aos oração Colossenses, em todo a momento, em igreja de todo tempo, Laodiceia, orando sem a cessar, tantas outras igrejas. sempre sendo Nós sempre vamos grato observar a Deus, aqui, através do sempre trabalho grato ao desses Senhor homens, pelo comer, pelo beber, essas pelo cartas não vestir, ficaram pela pelo vida, caminho pela e não se saúde, perderam. pela nossa Pelo família, contrário, pelo chegou nosso até levantar, pelo o dia nosso de hoje. deitar, Isso tantas nós coisas somos que gratos nós a devemos Deus estar e as vigilantes, pessoas que se perseverando dedicaram. também, Tanto vigiando quando e orando em Paulo todo momento, ele e sendo grato a ditava Deus. ali e alguém Isso não escrevia, pode se quanto afastar da aqueles nossa que vida. carregavam gratidão essas a cartas, Deus, levando às igrejas, por como tudo aqueles que que ele ao tem longo feito, dos séculos pela vieram oportunidade que guardando ele e nos dá deixando nesse dia de ali estar registrado e não perder levantando, de informações, estar tendo para o que nosso hoje dia de nós tivéssemos nosso esse cotidiano, manual, mas essas sempre sabendo informações, que é o Senhor, e vigiando, chegamos a porque ponto o de nos adversário ele anda identificar ao nosso com tudo derredor e buscando, ver que os problemas bramando quando lá leão, no início são os buscando mesmos que hoje, ele as perseguições possa são as tragar. mesmas, Essa talvez de forma é a diferente, intenção do inimigo. No mas versículo 3 ele diz: ao mesmo tempo, conseguimos entender, orem por aprendemos nós, que para as que Deus lutas nos em abra todo uma porta todo para a tempo, todo mensagem, momento, a fim de em que que a possamos gente vai falar de Jesus, a gente prega a o palavra, mistério de nós vamos Cristo, ser pelo qual perseguidos, vamos estou passar de preso. uma forma ou de outra Paulo por ele dificuldades, está perseguições. na prisão Nós quando vamos ver ele escreve versículo essa carta, de e ao número escrever 10, essa carta, que nós vamos diz: ver que Paulo Aristarco, meu ele companheiro vai de prisão, pedir, ele está pedindo envia que os irmãos saudações, viessem bem estar como Marcos, orando primo para de que a Barnabé. porta do evangelho fosse Vocês aberta, receberam para instruções a que essa respeito de porta Marcos, das boas e novas se ele for viesse visitar, abrir, para que essa vocês carta recebam. ela viesse É chegar interessante até o dia de hoje, que esse viesse versículo de chegar número até nós. 10, Então
Nós vamos Paulo observar já que pedindo aos irmãos Paulo, para orarem, ele para vai que essa fazer mensagem não questão ficasse presa, porque Paulo, está mesmo falando preso sobre, em cadeias, tanto mesmo numa Aristarco, prisão, não ele foi foi um impedido, bom ninguém conseguiu tessalonicense impedir com que essas que acompanhou cartas Paulo em sua terceira fossem viagem direcionadas missionária, às igrejas. estava com A gente Paulo vê na o quanto o revolta, poder da ou melhor, oração, estava com Paulo a igreja, na quando ela revolta está em ocorrida, oração, lá em ela Éfeso, está quando está buscando, lá em Atos 19, o 29. Senhor. Ele responde às estavam orações. com Paulo na Grécia. Então, essa é Aristarco foi o que nós para devemos Roma fazer, com Paulo. Paulo E aqui, pede quando fala isso, de e Marcos, é o que Marcos, nós devemos pedir. ele participou Nós do devemos início orar. da primeira Tem viagem exemplos, missionária de tem Paulo Barnabé. Meu irmão, me ajuda em oração, porque Marcos, eu estou pregando o evangelho no meu ele trabalho, participou, na minha mas ele escola, no abandonou meu dia a dia, no meio eu tô da querendo ganhar viagem, aquela alma para por razões Jesus, me ajuda em desconhecidas. oração, para E que a por palavra do Senhor Marcos venha ter entrar no abandonado coração daquela pessoa, ali, para que o Espírito Santo de Deus Paulo, ele venha ele fazer se uma obra. aborreceu, Então se isso irritou, porque tudo faz parte ele era, de nós ele estarmos tinha orando abandonado. E e Barnabé, pedindo ao Senhor, Senhor, e abra Marcos, a eles eram porta para a parentes. mensagem, abra a porta para a Quando mensagem Paulo nesse ele lar, nessa recusou empresa, a levar abra a Marcos porta em para a outra mensagem viagem, nessa comunidade, Barnabé e nesse lugar Marcos que ainda a tua viajaram palavra não chegou, são orações que junto devemos para pregar estar as boas colocando novas. diante do Então Senhor. ali Paulo Devemos se ser separa insistentes nas de orações, Barnabé, e pedindo cada um ao vai para Senhor. um lado, Quando mas nós a obra do olhamos Senhor vai lá avançar. no livro de Lucas, capítulo Marcos também ele 18, trabalhou com a Pedro, parábola da viúva e mais tarde persistente, Marco e a Paulo palavra do se Senhor diz reconciliaram. Está lá em que Filipenses, aquela mulher, falamos em um a devocional sobre parábola isso, vai dizer, do primeiro versículo Jesus fala em 24. parábola, explicando que E aquela Marco ele mulher, escreveu, ela vai escreveu o estar realmente evangelho ali pedindo, faz-me que justiça traz o seu contra o meu nome. adversário. Então, Mas observe aquele que juiz que estava aquilo ali que aconteceu lá no é um início, juiz que não temia Deus, nem se isso não foi importava com os empecilho. homens. Pelo contrário, Talvez nós estamos a ouvindo gente vê isso, Paulo aqui no final da sua vida, no nosso Brasil, ali preso, pessoas que pronto, não temem a Deus, que não a se ser importa com os condenado, a homens, não se ser importa realmente em olhar com morto, misericórdia, em ouvir. mas Paulo E nós vamos ele ver que essa reconhece mulher, não só ela vai estar naquela a cidade, ela vai se dedicação dirigir dos continuamente a Odítico, ele. de E ela Aristarco, vai suplicar, mas ele faz também vai justiça citar contra o meu Marcos adversário, como uma faz-me forma justiça contra o meu adversário. de E ele por algum tempo demonstrar ele se esse recusou a carinho, atendê-la, mas finalmente pedindo com que a igreja ele disse a si mesmo, embora eu que não vocês tema a recebam as Deus, instruções a nem respeito me de Marcos, e importe se com os ele homens, for visitar vocês, esta viúva está me recebam. aborrecendo. Vou Então, fazer olha justiça como para que ela o deixe evangelho, de me apesar importunar. de no Então, meio cristão, entenda, até mesmo ministerial, tudo ter isso, alguns a oração, pensamentos diferentes, não devemos algumas parar, coisas, mas não todos devemos têm o mesmo cessar. objetivo, Quantos de que é nós já nos alcançar, sentimos desanimados quando que é colocamos pregar alguma coisa a palavra, diante que é do Senhor, falar ela de não Jesus Cristo, acontece. que é de ganhar Mas almas nós para o devemos Senhor. E persistir quando nós como olhamos essa mulher aqui, persistiu. Em eu todo percebo nesse momento, e o texto Senhor que ele continua no Paulo versículo ele 6, está honrando a de Marcos, Lucas 18 diz, preste como os atenção no demais, que que ele diz também está o juiz agradecendo, injusto. que ele está A casa de Deus reconhecendo que não fará não justiça aos seus abandonaram ele, escolhidos, que clamam a ele que de estiveram noite. com ele em todo momento. Continuará No versículo fazendo 11 ele diz, Jesus, continuará chamado fazendo-os justo, esperar? também envia Eu digo a saudações. vocês que ele Estes são lhes os fará únicos da justiça circuncisão e que depressa. são meus Contudo, cooperadores quanto o Filho em do Homem favor do vier, reino de Deus, encontrará fé e na tem terra? sido um Então, consolo irmão, para mim. entenda que o Senhor, Paulo o está Senhor colocando dizendo aqui esses o homens Senhor que não vai abandonaram, desprezar o que coração estiveram com ele, porque contrito, quando Paulo está Ele preso, não vai deixar o seu ele vai aquele que ser clama de preso, noite, aquele estando que ali na continua, prisão, muitos se o Senhor envergonham não de vai Paulo. deixar ele esperando, ele vai Muitos vão se responder isso, afastar justo dele, juiz, porque vão até perceber o juiz que Paulo é um injusto, presidiário. ele se cansou Que todos de aqueles que atender a fizessem necessidade andassem daquela naquele mulher. mesmo caminho, Imagine o nosso ou de Deus, o manter-se em justo contato juiz, com eles, o que ele estavam pode correndo o fazer risco de ser por preso, nós. de ser açoitado, Então de ser vamos até ver morto. que Paulo ele continua E os dizendo, únicos que nós vamos proclamar o ficaram, ministério pelo qual que estou preso, foram versículo 4. cooperadores Orem em para favor do que reino eu de Deus, possa foi um consolo para ele. como me E diz cumpre no versículo 12, fazer. Epáfras, Então, que é um de oração para vocês, que e servo de ele Cristo pudesse Jesus, continuar, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em mas que ele oração, não venha se para que, desanimar, como mas pregar, continuar pessoas pregando a maduras palavra. e plenamente Esse foi o papel convictas, de Paulo na sua continuem vida, firmes em toda a pregar e vontade de Deus. ensinar a palavra Epáfras, de Deus.
Ele fundou a igreja de sejam Colosso. sábios quanto à sua maneira de viver. Seu relato para Paulo em Roma fez com que ao máximo o apóstolo escrevesse esta carta. Paulo está dizendo Epáfras que foi um herói devemos da estar igreja de aproveitando as Colosso, oportunidades um dos crentes que ajudou a manter a igreja palavra do unida, Senhor Jesus. apesar nas oportunidades das crescentes que nós dificuldades. Aproveitamos para As suas pregar. orações sinceras pelos crentes Nós mostram vamos seu profundo anunciar o amor Evangelho e de preocupação Cristo por ele. com as Então, nossas atitudes, ele com vai nosso ser exemplo de vida, um homem da forma que nós procedemos, que vai batalhar estamos em oração, andando, da forma que estamos falando, que vai estar orando, não salgado demais, quando ele versículo 6, o seu falar seja sempre agradável. Ele está ali batalhando. Paulo está dizendo, esse homem Epáfras é um homem que batalha em oração, não é ser salgado demais, o fundador da igreja, alguém que estava ali, não desanimou, não reprou. Foi um herói para a igreja de Colosso. De acordo, foi ele que ajudou a manter aquela obra. Então, Paulo está honrando aqui esse homem, registrando isso na Paulo carta. está dizendo que a sua maneira reconhecendo de viver, o trabalho dele. Muitas das vezes, ele está dizendo seja sábio. Nós falhamos em reconhecer o trabalho. Muitos falam muito, aqueles que estão se na dedicando. sua maneira de viver. Na forma que você muitas das vezes as pessoas são aqui, enquanto serviu, muitas das vezes vivendo, amém, mas depois que já perdeu as forças, depois que fofocas, até envelheceu, muitas das vezes, ou que não estão aproveitando a oportunidade, já não está fazendo o que os outros querem, está se declarando, não é lançada muitas das vezes em palavras, quando não é lançado no próprio dia de culto, ministério. Então, quando nós olhamos aqui, todo dia devemos existia alguém que estava batalhando em oração, como jovens de Deus, e essas pessoas que batalham em orações pela igreja de Cristo, elas precisam não precisam existir em todo momento, em todo tempo. Pessoas que oram um pelos outros, que oram como aqui a igreja orava por Paulo, orava por Barnabé, orava pelos demais, estavam sempre em oração, pedindo para que Paulo sempre pedindo oração, ore por mim para que a palavra do Senhor não venha ficar presa, ore por mim para que ele possa pregar a palavra livremente, ore por mim para que esse evangelho, a mensagem do reino venha se expandir em toda a face da terra. Então olha a quantidade se eu falar das coisas do reino, se eu falar das coisas que eu estou falando, que foram atendidas, você não vai entender. E homens como Epáfras, que venham se levantar mais e mais nesse para que disposto a orar, pagar preço e não perceba, para poder e ouvindo o ouça evangelho de entenda. Cristo. No versículo 13 ele diz a respeito dele, do testemunho de que se esforça muito por vocês ele e foi pelo sábio que estão ao em falar, Laodiceia, ao abordar e as pessoas. Paulo está dizendo, esse homem aqui eu dou testemunho dele. Seja dou testemunho de Epáfras, de outras nações, seja quem for. É como se hoje você sabe para abordar essas pessoas. Alguém que está seja sempre agradável, dirigindo uma congregação longe, distante. Então Paulo ensina e o seu que nós devemos presidente, o seu líder, cuidado esse na hora de falar, que tem se esforçado muito por vocês. Cuidado esse que nós devemos essa ter, cultura de muitas das vezes que realmente nós não as pessoas se calarem e não reconhecer o trabalho, nós não venhamos ser religiosos, aquele que está se dedicando. Que a gente vem explicar, uma cultura, pregar não é algo que e pregar o evangelho do Senhor é pregar. Nós vamos ver aqui dentro da palavra. Paulo dizendo a respeito dele está na palavra de Deus. Paulo não está falando mal dele. Muitas das Paulo não está vezes dizendo que ele é um fracassado. Paulo não está falando que ele é um interesseiro. Paulo não está falando que ele quer tomar o lugar dele de maneira nenhuma. Paulo está dizendo aqui, eu dou testemunho dele. Mas se deixar de ser se esforça salgado, muito por como vocês. restaurará o seu sabor? E pelos que estão em Laodiceia não for e em Hierápolis. Então Paulo reconhecendo. Porque Paulo estava preocupado. Se Paulo estava preso, então, e até mesmo se Epáfras iria se tornar um líder em vocês mesmos, um homem vivam em paz. Como ele era reconhecido, então, Paulo não estava preocupado. Paulo queria que o evangelho nosso Senhor fosse pregado e não tentou ser uma represa. Ele foi um rio aqui, quando ele escreve que ele está sendo um rio, seu sal da terra, que vai, que é levado, que não que vai expandir pessoas que esse evangelho. Mesmo sem falar de Jesus, mesmo sem abrir sua boca. Lucas, o médico amado, Demas, envia saudações. Saúde dos irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dele. Vai alcançar. Quando a gente olha aqui, Lucas, ele foi aquele que permaneceu com Paulo. Lucas ele passou muito tempo mostrando carteirinha. Não somente acompanhou na maior parte da sua terceira viagem missionária, mas permanecendo com ele na prisão em Roma. Lucas escreveu o evangelho que traz o seu nome retribuindo de Atos.
Seu perfil está em Atos de mal para você, para Demas, você vai ele vai citar no versículo 14, Demas envia saudações. Demas foi fiel de uma forma durante algum tempo. Que aquela pessoa Entretanto, abandonou Paulo, e veja porque amava o presente século. Isso nós vamos falar lá quando estivermos falando do devocional no 2 Timóteo capítulo 4, versículo. E ela também tem uma oportunidade abandonou. Então, até aqui, em Colossenses, ele é um homem que estava junto ali com Lucas, com Paulo, você olha para que a palavra lá em Filipenses, lá em 2 Timóteo 4:10, está registrado várias pessoas que ele amava o presente estão dentro das suas casas, daqueles que estão esse cuidado que nós muitas devemos vezes em ter, lugares para não amar esse isolado, pode estar e abandonar vivendo uma vida realmente a obra até do Senhor, o seu a dia a nossa dia, o missão, seu trabalho, mas se cumprir sente essa isolado do mundo. No versículo 15 ele diz que saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, a igreja que se reúne na sua casa. Então não era grande templo, até o século III não tinha igrejas, templos, eram muitas vezes eles se reuniam nas casas, ali frequentemente, eles estavam ali adorando ao Senhor, não tinha nenhum edifício, como é no dia de hoje, uma igreja eucarística. Depois que esta carta foi lida, versículo 16, for lida entre vocês, façam com que também sejam lidas na igreja dos Laodicenses, e que vocês igualmente leiam a carta de Laodiceia. Digam a os de fora, procure cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Aqui no versículo 17, falar seja nós vamos ver Paulo encorajando temperado com sal, a realizar a incumbência que havia recebido do Senhor. Existem muitas maneiras de deixarmos o nosso trabalho inacabado. Podemos facilmente nos desviar instruções e nos deixar levar realmente os Colossenses, pelo cansaço, instruções, muitas vezes deixando um trabalho inacabado. Paulo ele começa dizendo, mas se nós se cumprimos em se dedicar, em fazer a obra do Senhor, eu vou cumprir, que é justo e direito, esse sabendo ano, que vocês também têm trabalhando, aceitando até um cargo na igreja, aceitando para os senhores, a trabalhar, me dedicar, então você vai se dedicar, mas também ele diz hoje para os patrões, se no próxima temporada for da vontade do Senhor, que você deixe funcionários, mas se você se comprometeu em trabalhar Paulo ele está dizendo no presente ano, no próximo, você deve trabalhar e se dedicar, e não desanimar, e não abandonar no meio direito. Podemos facilmente nos desviar, moralmente podemos nos tornar exaustos e parar, podemos ficar desequilibrado e desistir, tudo isso, ou podemos nos desinteressar dizendo e deixar que os outros aqueles façam. que são Então devemos ter cuidado empresários, de cumprir líderes, a tarefa que Deus senhores, nos deu, cumprindo o trabalho que recebemos, sabendo que o trabalho que recebemos tem conclusão que vai ser só no reino, quando Jesus voltar nos céus, porque tem coisas que nós precisamos avançar e vamos até Jesus falando do seu evangelho até no versículo 2 ele diz, mas tem coisas, cargos, vigiando por meio dela, lugares que nós vamos ocupar, que se é por um período, vamos respeitar aquele período. Para que se Deus nos enviar, para onde Ele nos enviar, nós vamos a oração. Vamos continuar falando, se pregando a oração palavra do Senhor. Ele diz, então, que essa palavra que está no versículo 17, procure cumprir o ministério que você recebeu do Senhor. Receba essa palavra no momento, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais em teu coração. Seja sentado, entenda seja que essa carta, ela passou em qualquer lugar, em qualquer momento, anos e anos, séculos e séculos se passaram, mas ela chegou até nós, porque alguém deu continuidade, para que assim você nós venha dar possamos continuidade naquilo, estar em contato com o Senhor e resistindo cumprir o ministério que a você cada recebeu dia do Senhor. o dia mal. Paulo ele diz em 1 Tessalonicenses